Olá, pessoal, uma boa tarde novamente. Eu estou de volta agora no nosso último painel do Reputation Day e agora vamos discutir o impacto da governança corporativa. E para falar sobre esse tema super importante para a reputação empresarial, nós temos o prazer de receber hoje a Vânia Bueno. Vânia, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer estar aqui contigo. Melhor do que eu te apresentar, você pode se apresentar ao público, fica à vontade para deixar sua mensagem inicial. E, novamente, reitero, é um prazer estar aqui com você, Vânia. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. Acho muito importante que vocês estejam dedicando um tempo para falar desse assunto que é tão relevante, né? Governança e reputação, eu entendo que são temas muito importantes hoje para a sociedade, para o mercado, para os negócios. Eu tenho uma carreira toda focada em comunicação, eu sou uma jornalista por formação, tive uma agência de comunicação por 20 anos, e há mais de 16 eu resolvi fazer um mestrado em desenvolvimento organizacional, porque eu entendi que a comunicação podia ser muito mais relevante do que só divulgar produtos e serviços. Eu compreendo cada vez mais a comunicação como um processo essencial no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das organizações e da sociedade como um todo, né? Então, eu fui fazendo uma carreira sempre dentro de comunicação, mas primeiro trabalhando com produtos e serviços, depois com liderança, e, em paralelo, há 17 anos eu me envolvo com sustentabilidade e governança corporativa, sendo voluntária lá do IBGC, e sou professora também em vários cursos de pós-graduação, na ECA, na Fundação Dom Cabral, no próprio IBGC, no curso de formação de conselheiros, no Albert Einstein, enfim. Eu tenho uma carreira aí transversal, cuidando de negócios, mas especialmente olhando para o desenvolvimento humano e da cultura. Então, eu penso que reputação e governança têm tudo a ver. Caminham lado a lado, né? Um depende do outro ali. Exatamente. Legal, maravilha. Então, vamos iniciar o nosso papo aí para falar da importância da governança corporativa na construção da confiança e da transparência. Agora, Vânia, indo direto ao ponto, vou te fazer a primeira pergunta, que é: por que a governança corporativa é crucial para a reputação, como a gente estava comentando aqui? Tá, então vamos lá. A gente tem, eu acho que é sempre bom a gente entender isso num contexto, né? A governança, ela surge para organizar a nossa convivência, né? Como as pessoas se organizam. Então, ela começa lá nas tribos, para distribuir recurso, para mediar conflitos. Então, a governança, em termos mais genéricos e simplificados, ela é o processo humano que se estabelece por meio da comunicação para criar acordos, para fazer combinados, para definir regras que a gente, em sociedade, precisa cumprir para ter uma convivência civilizada. A governança corporativa, ela é uma decorrência desse processo. Ela surge lá com a Companhia das Índias, quando o comércio se intensifica e era preciso fazer muitos investimentos nessas rotas de comércio, né, na construção dos navios, eram expedições longas e que exigiam muito investimento. Então, a governança corporativa, ela surge justamente nesse momento em que existiam pessoas, acionistas, né, investidores, que aportavam capital nesses projetos de navegação e depois queriam uma prestação de contas. Afinal de contas, o meu dinheiro foi para onde? Quanto isso rendeu? Qual é a minha parte desse quinhão? Então, a governança surge para dar mais consistência, transparência e proteção para o investidor. Na verdade, ela surge como um mecanismo de proteção de quem investe para ter o direito de receber o retorno. Isso por quê? Porque o ser humano tem interesses próprios, não sempre ele é ético, ele pode cair em erros, ele pode fazer trapaças, enfim, é da nossa natureza humana. Então, a gente cria regras para tornar as relações mais justas. Mas até meio por cinismo, né? A Companhia das Índias quebrou justamente por faltas éticas, por fraudes, por erro na prestação de contas. Isso eu trago aqui logo de início para dizer que a reputação e as nossas relações são um desafio humano. A governança é um mecanismo
de tornar o nosso comportamento mais ético, mais transparente, mais confiável. Então, são mecanismos para que a gente possa se relacionar de forma mais ética. No fundo, é por aí. Agora, essa história vem evoluindo ao longo do tempo, porque, especialmente no começo do século passado, as indústrias cresceram muito, né, com a Revolução Industrial, na passagem do século, e a gente passa a ter indústrias que são maiores que países, que estão em diversos lugares do mundo, e que circulam, né, mobilizam uma quantidade de recursos enorme. Então, com a globalização e todo esse movimento transnacional, a governança passou a ser mais exigente, ela passa a exigir mecanismos mais complexos para atender à complexidade do sistema. Então, a gente tem, especialmente a partir dos anos 80, de 1980, mais ou menos, a gente tem um crescimento, uma evolução nos mecanismos de controle enorme. Então, hoje, se a gente for ver, a gente tem uma lista intensa e imensa de regulações, de mecanismos mesmo, que tentam cuidar desta relação. Tem um dado só que eu quero terminar esse bloco, porque ele é importante. Ele tem a ver com o contexto tecnológico, tem a ver com a tecnologia da informação e como a comunicação se tornou disruptiva desde o surgimento da internet. A gente tinha uma comunicação que era muito mais, mesmo com a comunicação de massa, né, ela era muito mais controlável, ela era muito mais previsível, a gente tinha mecanismos de certo controle, então havia quem produzisse informação, especialistas nessa área, até que com a internet todo mundo passou a produzir conteúdo, a produzir informação. Então, todos nós ficamos muito mais expostos, né? Hoje nós somos expostos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e qualquer anônimo, qualquer pessoa pode colocar em risco a reputação tanto de uma organização como de um personagem, de um produto. Então, nós estamos na vitrine. Transparência hoje não é mais escolha, transparência é condição. E os sistemas de governança estão sendo muito afetados por isso. Legal, bela introdução. Também fiquei um pouco curioso de saber que é algo bem antigo, não imaginava que seria algo tão antigo assim, está atrelado à reputação. Acho que às vezes a gente não tinha esse conceito em si, da didática da coisa, mas é algo que já carrega com a humanidade há muitos e muitos anos, né? Então foi bem legal essa observação. A gente tinha uma reputação que era muito pessoal, né? Lembra aquela história do filme God? Eu sei quem você é, então eu posso confiar em você e eu faço negócios com você. É claro que a reputação sempre foi uma zona muito vulnerável, muito sensível, porque a reputação vive da percepção do outro, né? A reputação é algo que se constrói entre nós. Eu não consigo ter controle sobre a minha reputação, né? É sempre mediada por algum outro agente. Então, o fato da gente estar muito mais exposto muda muito essa equação, né? E hoje a gente tem muitos mecanismos para tentar preservar. Eu acho que aí, então, no caso, a governança existe tanto para proteger a reputação, né, quanto para sustentar a reputação, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um flanco sensível para a reputação. Né? Que aí você perguntar quais são os riscos que a gente tem, é justamente de dizer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Então, enfim, quando eu assumo uma reputação, quando eu promovo, né, me coloco como uma empresa que tem uma governança sólida, um sistema consistente, a sociedade espera por isso. O grande desafio é conseguir cumprir os acordos que a gente assume, né? É verdade. A gente até, no primeiro painel de hoje, eu até trouxe um exemplo de restaurantes que falam que são os melhores restaurantes da cidade, o melhor hambúrguer da cidade, mas quem deu esse título? Foi o próprio restaurante ou foram os consumidores que, depois de muito tempo, ou alguma premiação, enfim. Então, a reputação, até um comentário que foi feito, é muito do que falam sobre nós e não o que a gente fala sobre nós mesmos, né? Então,
Aí a gente precisa ver como a gente vai construir essa percepção de forma positiva. E aí a governança vai sustentar totalmente isso, né? A governança, ela é o sistema, né? Ela é um sistema, ela é uma estrutura que vai dizer o seguinte, por exemplo, vamos usar esse teu exemplo aí. Puxa, a gente está sendo reconhecido como o melhor restaurante, né, do bairro ou do país, e a gente quer manter essa reputação. Então, eu crio um sistema para controlar mesmo a qualidade do que eu compro, a competência de quem cozinha, né? Eu tenho que cuidar para que isso que eu estou prometendo seja de fato entregue. E é esse sistema que vai olhar para várias coisas, porque não basta eu dizer eu quero ser, né? Se eu não comprar do fornecedor correto, se eu não tiver um controle de qualidade para tudo que chega, se eu não tiver o profissional competente, tanto para elaborar esse alimento, como para receber o meu cliente, se eu não cuidar da limpeza da toalha, né? Os critérios que vão fazer com que essa percepção se sustente ao longo do tempo, né? É Porque verdade. não é atingir uma reputação, é sustentar essa reputação. Porque, diferentemente de imagem, que é uma foto, então você pode ter um evento que deu sucesso, que foi muito bom, e aí a gente tem uma foto que projeta uma imagem positiva. A reputação é um filme, e ela tem sempre essa última cena. Então, eu posso ter sido perfeito até ontem, né? Mas alguém saiu do meu restaurante e fez um post, eu nem sei quem é essa pessoa, ela fez um post dizendo que ou encontrou um elemento inadequado, ou ela passou mal depois do jantar, ou aconteceu um problema com um garçom, com alguém da tua equipe, e esse filme foi atualizado. A cena do jantar maravilhoso de ontem já foi, hoje já tem uma nova camada. Né? E quanto mais forte for a reputação ao longo do tempo, mais resistência ela tem, claro, a esses episódios. Então, né, alguém que tem uma reputação de muitos anos, esse restaurante foi muito bom por muitos anos, e aí tem uma queixa, o seu cliente vai questionar, peraí, todo esse tempo foi sempre bom. Uma queixa, vamos entender isso melhor. Mas se você nunca cuida e você tem mais uma queixa, então é como uma conta corrente, eu acho, sabe, Gabriel? A reputação é uma conta corrente emocional, perceptiva. A gente faz depósitos ou saques o tempo todo. E a reputação é o saldo que você tem. Se você sacar mais do que depositou, está negativo. Mas se você depositou muito, um saque pode não comprometer o teu resultado. Legal. Bom, bela introdução. Depois dessa bela introdução, a gente pode presumir que, na verdade, o mais importante é essa constância, né? Da gente poder sustentar a reputação, senão de nada adianta, né? E até posso observar que essa constância é um grande desafio, né Vânia? Para manter. Então, queria ver contigo, entrando nessa parte de desafios e erros na governança corporativa, quais são os erros que podem comprometer a confiança dos stakeholders? Por exemplo, a gente estava fazendo essa analogia do restaurante, né? Então, às vezes, a gente tendo uma boa reputação, os nossos clientes acabam virando embaixadores da nossa marca, do nosso restaurante, vamos usar esse exemplo. Então, ele vai questionar o comentário negativo, pensando, pô, sempre fui nesse restaurante, sempre foi bom, sempre fui bem atendido, sempre teve uma comida gostosa, por que dessa vez aconteceu isso? Então, às vezes, até o nosso próprio público, um dos nossos stakeholders, vai defender a nossa marca. Eu acho que isso é muito legal. E como a gente não falha com esses stakeholders, como a gente pode comprometer essa confiança deles? Quais erros podem ser cometidos para isso? Olha, vamos pensar o seguinte. Primeiro que a gente está falando em sistemas humanos. Apesar de ter uma parte da governança que é estrutura mesmo, então você tem que ter o conselho, aí você vai ter os comitês, você tem as auditorias, você tem uma estrutura que está desenhada e que se pressupõe que vai funcionar corretamente. E isso é muito importante, porque a estrutura organiza, a estrutura ajuda a definir limites, a entender o que está acontecendo, a esclarecer as coisas. Porém,
a gente tem que lembrar sempre que dentro desses sistemas temos os humanos. São os humanos que se engajam ou não a um sistema. São os humanos que cumprem ou não uma orientação ou burlam uma orientação. Então, eu acho que tem um processo muito importante e eu estou feliz de estar aqui com vocês, tem sido uma causa para mim. A primeira coisa é a gente entender que governança está na nossa vida. Eu acho que tem um equívoco que foi criado por conta da própria história, que governança era algo que acontecia no topo. A governança era um tema dos acionistas e da alta liderança. E por muito tempo foi assim. E funcionava assim. E eu até sugiro que vocês busquem no site, na plataforma do IBGC, a nova versão do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Foi lançado o ano passado, essa é a 6ª edição, eu participei dessa revisão, e aí eu fui olhar as definições de governança desde a primeira revisão, e ela vem mudando drasticamente. Então, a governança antes, ela servia só aos acionistas. Essa era a função da governança. E tudo bem. Acontece que com a transparência e com essa nova relação de poder que a gente tem agora na sociedade, por conta do acesso que a gente tem à informação e à forma como a gente pode se manifestar, esse desenho foi mudando. Então, hoje, a governança ela é um sistema que ela tem que buscar o equilíbrio entre o interesse de todos que estão em volta dela, por isso os stakeholders. Então, a governança antes, ela tinha que se preocupar com o acionista, já era um trabalho grande. Buscar, prestar contas, analisar, fazer planejamento estratégico, definir investimento, endividamento, tudo isso ainda é função da alta liderança, do conselho de administração e tudo mais. Porém, hoje, a governança deve atender a todos os stakeholders. E isso mudou completamente, gente, porque é muito diferente gerir para um objetivo do que gerir para muitos objetivos. Então, eu tenho que entender... Na verdade, a governança está ainda num processo de transição do modelo anterior para esse. Vamos entender governança como um sistema vivo, que também vai se adaptando, que também passa por transformações profundas, e talvez a transformação mais profunda da governança seja essa: você não presta contas só para o acionista, não mais. Você tem que prestar contas e se relacionar de forma saudável e equilibrada com o seu stakeholder interno, que são seus funcionários, colaboradores, como quer que você chame, na relação com seus fornecedores, na relação com a comunidade onde você atua, na relação com a mídia, com a opinião pública, enfim, todos esses stakeholders exigem um relacionamento verdadeiro. Você falou em consistência. Eu acho que a questão da reputação são duas coisas: coerência e consistência. São 2 Cs. Então, eu acho que o primeiro ponto, se a gente for pensar em coerência, é assim: aquilo que eu digo, eu pratico. O que está no meu relatório de sustentabilidade é, de fato, o que eu faço? O meu release, nos meus eventos, o que eu coloco é o que eu realmente estou disposto a fazer? Porque muitas vezes a gente tem até que colocar uma meta audaciosa, né? Eu coloco um sonho, eu ainda não sou, mas eu quero ir nessa direção. Isso é muito bom, é muito positivo. Mas você precisa estar genuinamente andando nesta direção. Por quê? Porque, como o mundo é transparente, qualquer mentira ou qualquer engodo, por mais que a gente se esforce em mantê-lo, é muito difícil que ele perdure por muito tempo. A chance é enorme de alguém que vai dizer: você diz, mas não faz. Porque a gente está muito exposto. Então, eu acho que o primeiro esforço é um esforço genuíno interno, de dizer: se é isso que eu quero ser, eu vou ter que me esforçar para ser isso. Eu vou ter que buscar essa coerência dentro.
E aí a gente ouve muito assim, mas espera aí, no tempo do meu pai não era assim e deu certo, no tempo do meu avô era diferente e deu certo. A gente sempre fez desse jeito, por que a gente vai mudar agora se a gente sempre conquistou, se a gente cresceu apesar disso? É porque o que trouxe a gente até aqui não vai nos levar adiante, porque nós estamos vivendo um momento de transformações enormes. Acho que não vale a pena a gente gastar tempo aqui com isso, porque esse é um mantra, né? Todo mundo verdade. Assim, a mudança está posta. A gente não pode mais escolher a mudança. O que a gente pode é se adaptar à mudança. Então, o que eu acho que a transparência trouxe e exige hoje da governança é coerência. Se você diz que é isso, se o seu propósito é esse, a sua missão, sua visão, estão lá penduradas na parede, mas não são só um texto, precisa de um esforço individual e coletivo, né, cada um, e a cultura da organização como um todo, para ser aquilo que a gente prega. Uhum. Esse é o desafio humano, né, Gabriel? Eu digo, mesmo no nível do indivíduo, o Gandhi dizia, né, a felicidade é quando aquilo que você pensa, o que você sente e o que você faz são a mesma coisa. Então, eu vejo esse como um desafio humano que se estende, claro, em papéis de liderança, que ganha mais magnitude quando a gente está falando de cultura e que tem um impacto enorme na sociedade quando a gente fala de grupos que têm grande influência social, econômica, ambiental. É verdade. E você lidando com esse meio, Vânia, você ainda nota que muitas empresas ainda estão com aquele olhar antigo de fazer como era antes e não se adaptando a essa realidade de aplicar para todos os stakeholders e não somente para o modelo padrão que era feito antes, que dava certo, mas tudo mudou, né? A tecnologia, hoje a gente tem inteligência artificial, então uma coisa que hoje pode ser uma realidade, daqui a um ano pode ser totalmente diferente, a evolução ela está absurdamente rápida, né? Então, esse pode ser considerado o maior erro, assim, a gente está atrelado muito ao padrão que era utilizado e não se adaptar? Seguramente. O Darwin já nos explicou, quem que sobrevive? Não é o mais rico, não é o maior, não é o mais bonito, é quem se adapta melhor. O que a gente está tendo como... São dois componentes que trazem esse desafio para as organizações. Primeiro, que os sistemas, como um todo, não são feitos para mudar. Todo sistema se organiza numa equação para economizar energia. Isso com o nosso corpo, com o ambiente, enfim. A natureza, os sistemas estão sempre buscando formas de se sustentar, gastando o mínimo de energia. Então, para nós é sempre difícil mudar. Já reparou? A gente gosta de fazer o mesmo caminho para casa, a gente toma banho da mesma ordem. É confortável repetir. O que a gente está tendo como desafio maior aqui é que a humanidade sempre passou por processos de transição. Essa não é a primeira vez que a gente precisa evoluir. O que está acontecendo agora é que a gente está tendo que evoluir numa velocidade absurda. E esse é um complicador, porque além de ser difícil mudar, a gente está tendo que mudar rápido, e assim que a gente se adaptou a uma primeira mudança, vem a segunda, e vem a terceira. Então, eu costumo usar como metáfora a ideia de que a gente vem de uma sociedade que acostumou-se a tomar decisões e a operar em solo firme. Então, com a lógica da engenharia civil, cria um alicerce, né? Acha uma terra firme, faz um alicerce e constrói em cima, e vai crescendo. Porque você conta com a estabilidade. E aí o Zygmunt Bauman vem e nos conta que essa grande mudança é porque a gente deixou de ser sólido para viver num mundo líquido. Cada vez menos a gente tem estabilidade, cada vez menos a gente tem continente, a gente tem um mar revolto batendo o tempo todo. Então, eu criei, inclusive, um conceito, depois eu posso mandar, se você quiser compartilhar com a audiência, conceito que se chama Deep Governance, que é exatamente a transição da governança de um mundo estável, que olhava só o que era visível,
para considerar que agora o mundo é um oceano e, portanto, as empresas precisam deixar de ser edifícios para se transformarem em barcos, porque prédio não flutua. Então, esse modelo mental, e é isso que eu acho que é o mais difícil para todo mundo, gente, nós temos que entender isso e até ter paciência e uma certa dose de compaixão. Nós não fomos formados, nós não aprendemos durante a nossa vida para lidar com um mundo oceânico. A faculdade, a escola, as organizações nos ensinaram a tomar decisão e agir num solo fixo, num panorama de estabilidade, de previsão. Então, o maior desafio para as organizações agora é essa adaptação, não só da estrutura, mas eu preciso pensar de forma diferente. Eu preciso entender que essa estabilidade não existe mais. E qual é a mudança principal? Você sabe qual é a diferença? Por que o barco flutua, Gabriel? O que faz um barco, independente do tamanho dele, num mar revolto, ele se movimentar e voltar para o prumo? Não sei, Vânia. Então, é uma regra, assim, o barco precisa de lastro. Para se manter num movimento, você precisa de um lastro interno, você precisa de uma força interna. Que apesar de você virar para lá e para cá, ter que seguir o fluxo do contexto, você tem uma força interna que te faz voltar para o prumo. Isso se chama lastro. E vai o te estabilizar, né? Que é o que estabiliza, é o que mantém um equilíbrio. Não é fixo, o equilíbrio não é fixo. O equilíbrio é um movimento. É verdade. É um movimento. Então, o barco está sempre em movimento para quê? Para se manter em equilíbrio. O lastro, aí estou te falando desse conceito que eu defendo a partir de tudo que eu estudei. Sim. O que as organizações hoje precisam é esse lastro de cultura. É esse lastro de uma cultura de governança. Um lastro que diz: eu sei o que fazer na hora que precisa ser feito. E eu vou me guiar pela ética, pela transparência, pela equidade, que são os princípios das melhores práticas de governança, que é integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. Isso é lastro. É isso que faz com que quem trabalha comigo confie em mim, quem estiver navegando no meu barco continua a bordo, porque confia. Por quê? Porque eu tenho lastro. E o lastro é a força da governança, que é, agora para simplificar, eu falei que governança eram acordos, né? No caso da governança corporativa, são acordos, decisões, estratégias, que tem um corpo diretivo que tem esse papel e essa responsabilidade. Só que não é porque decidiu que vai acontecer. Essa é uma grande mudança. Antigamente, a gestão era feita por decreto. Alguém decidia, publicava um decreto e as pessoas cumpriam. Hoje não funciona mais assim o mundo. Além de tomar a decisão, definir, estabelecer as regras, a governança precisa criar condições para que isso que foi decidido de fato aconteça. Então, ela tem que pensar no todo, não só no topo. Então, o Deep Governance, que é esse conceito, ele fala que é a governança do topo ao todo. Porque a governança já foi só no topo e tudo bem, funcionava. Hoje não funciona mais, hoje ela precisa ser para o todo. Ela precisa cuidar do fornecedor, da comunidade, do cliente, ela tem que estar preocupada com tudo isso. E se ela fizer isso direito, ela tem todos esses stakeholders trabalhando por ela, preferindo o produto dela, defendendo-a se for necessário numa crise. Os investidores vão optar por investir na sua empresa e não numa empresa sem governança. Enfim, esse é um movimento, sabe, Gabriel? E é bonito a gente estar falando dele, porque não tem uma fórmula, cada caso é um caso, a governança é viva. Então, para uma empresa menor,
Tem gente hoje que acha que, por exemplo, governança é só custo e burocracia. A gente precisa mudar isso. Governança está em tudo que a gente faz. Governança tem que ser parte da nossa vida. Ela é o que você combina com o seu filho para ele voltar, a que horas ele volta. Ela é o estatuto do seu condomínio, que define o que você pode ou não fazer. Então, a governança está muito mais presente na nossa vida do que as pessoas imaginam. Isso quer dizer que mesmo uma empresa pequena pode ter integridade, pode ter transparência, pode ter equidade, mesmo que ela não tenha o conselho, mesmo que ela não tenha uma estrutura formal, ela pode seguir a governança. É claro que quanto maior, mais complexo, mais mecanismos. Mas o objetivo é, a governança precisa estar no dia a dia da gente. Você, onde você está, e cada um dos nossos na audiência é um agente de governança. Talvez não saiba disso ainda, mas cada um de nós é um agente de governança e cada atitude nossa pode ter um impacto positivo ou negativo. Enorme. Que aula, Vânia, que aula. Então, independentemente do tamanho do barco, a gente precisa fortalecer ele para a gente navegar nesse oceano que é o mundo dos negócios, da reputação também, né? Sem dúvida. Maravilha. Bom, depois dessa baita aula aí, não cometam mais esses erros, pessoal. Vamos fortalecer o nosso barco. Vamos para o nosso momento mão na massa, Vânia. Então, eu queria ouvir de você, Vânia, dicas para implementar e evoluir a governança corporativa em 2025, pensando em dois cenários. A gente até fazendo essa analogia de barcos menores e maiores. Então, numa média empresa que esteja iniciando essa estrutura de grande área e numa empresa grande que já tenha essa governança trabalhada, mas que esteja buscando melhorias, acho que está muito atrelado também a essas adaptações que você citou, né? Olha, eu convido todo mundo a se interessar por esse tema. Independente de ser empreendedor ou não, quer dizer, eu acho que hoje é muito importante que todo mundo saiba o que é governança, entenda como a governança impacta a sua vida e de que forma você pode ser esse agente de governança. Então, hoje tem livros, tem publicações, tem portais, o próprio portal do IBGC, eu super recomendo. Tem muito material acessível, e justamente para formar o leigo, a gente não precisa ser especialista. Então, sugiro que todo mundo se interesse. Porque mesmo sendo, por exemplo, uma pessoa de RH, você pode ser um profissional de RH que atua a partir das melhores práticas de governança. Você pode se interessar melhor pelo que é governança na sua empresa e se alinhar para ser um profissional melhor reconhecido e estar trazendo resultados mais visíveis para o trabalho que você presta. Isso individualmente. Como empreendedor, ou se você tem uma empresa, eu acho que fazer um curso sobre governança corporativa é muito bom. Se preparar. Porque tem muita gente fazendo governança meio copy-paste, sabe? Assim, pega uma estrutura de governança de uma empresa, porque agora virou moda, então eu vou colocar na minha. Não funciona. Não funciona, porque não tem coerência e não terá consistência. Então, eu acho que todo mundo tem que pensar em governança, mesmo que seja uma empresa pequena. Então, colocando aqui na tua resposta uma empresa média, eu sugiro que a alta liderança entenda o que é governança e o seu papel enquanto agente de governança nesse lugar, que busque ajuda, que existem consultorias que fazem a implementação, que dão apoio para essa estrutura, assim, o que você realmente precisa, como você precisa. Isso pode ser escalonado por módulos. Você pode começar fazendo um conselho consultivo, apesar de ser uma polêmica, tem gente que apoia a ideia de conselho consultivo ou não, mas não importa, o importante é você, na verdade, é você pensar de que forma eu cumpro esses princípios. O que eu preciso fazer, criar de mecanismos de gestão, de contratação, de avaliação, em que eu possa fortalecer a integridade na minha empresa. Onde é que estão os flancos de transparência que eu posso melhorar? E tudo isso você vai sistematizando, mas veja, muito mais, como é que eu posso ser ético? E aí você cria um caminho para chegar lá.
né? Então, empresas maiores, por exemplo, precisam de estrutura grande para cuidar disso. Precisa mesmo, precisa de um compliance eficiente, porque o compliance, o que ele vai fazer? Ele vai criar as regras, ele vai criar os manuais, ele cria um trilho para as pessoas seguirem. Isso ajuda. Mas quando a gente tem o compliance atrelado a uma postura ética e de integridade, a gente tem uma trilha. E quando você tem trilha, você precisa de menos trilho. As pessoas têm mais autonomia e elas fazem porque acreditam e não fazem só porque a regra manda. Então, em empresas maiores, esse controle precisa ser claro, mas eu acho que aí vale revisitar a intenção da governança. Tem muitas empresas grandes hoje que têm governança só para cumprir protocolo, para cumprir o que a lei manda, para cumprir o que os investidores exigem. Mas eu acho que tem um caminho muito mais prazeroso, muito mais interessante, se a gente abraça a governança como cultura, como uma forma de estar no mundo, e com esse compromisso de cumprir o que é melhor para todos, né? O ESG veio para trazer essa bandeira, né, de que também não basta... Outra coisa, não basta só cuidar da comunidade, então você precisa cuidar do meio ambiente, você precisa cuidar de todo esse entorno, né? Então, é uma grande responsabilidade, é trabalhoso, é exigente, mas vou te dizer, eu acho que não existe nenhum caminho mais consistente para se manter a reputação do que conspirar a favor de todas as formas, usando estrutura, métodos, processos, treinamentos, conspirar para que todos estejam fazendo o que é melhor para si, para a empresa e para a sociedade como um todo. Esse é o grande seguro, né? Então, voltando para a tua pergunta inicial, quando se tem uma governança efetiva, porque, a gente já viu muitas empresas que têm selos de governança para cometer fraude. A governança é um meio. Você pode ter uma governança sofisticadíssima para cometer crimes. Mas não é para isso que a governança existe. Eu, na verdade, costumo dizer que isso não é governança, isso é controle, isso é processo, porque, para mim, governança mesmo só é governança se ela existe para ser ética. Se ela não existir para cumprir o propósito ético, ela é mecanismo, mas não mereceria ser chamada de governança. Seria uma mera formalidade, né? Mera formalidade. Então, desculpe, eu estou criando várias conversas em cima da tua pergunta, porque eu acho esse tema tão fascinante, mas, assim, médias empresas invistam em fazer, aprendam, entendam qual é o tamanho, não precisa querer fazer tudo agora. Muitas empresas no Brasil são empresas familiares, então comece, de repente, com o conselho de família, que é tão importante para definir os papéis, né? E aí vai evoluindo ao longo do caminho. A governança é uma jornada. Ela não é uma meta, porque ela nunca está pronta. Ela é um compromisso. Vai se adaptar, né? Vão vir novas regulações, você vai ter que se adaptar. Você tem um novo propósito, você se adapta, né? A sociedade está mudando, a gente tem agora 5 gerações convivendo numa mesma empresa. É claro que isso precisa ser revisitado, né? É verdade. E as grandes empresas, eu acho que é sair do protocolar que elas já têm para tornar a governança numa cultura mesmo, em algo vivo. E mais inclusivo, né? Uma governança que seja para todos, do topo ao todo. Legal, anotem aí, viu, pessoal? Tá uma verdadeira aula, tá sendo um papo muito legal, Vânia. Obrigada. Agora, que isso, grande prazer. Para a gente finalizar o nosso papo e concluir, Vânia, queria te perguntar sobre futuro e tendências, pensando no papel da governança, se tem alguma mensagem tua em relação ao planejamento para 2025, o que na sua visão é tendência, como a gente pode lidar com a governança pensando já no próximo ano. Olha, eu vou dizer para vocês que a tendência é de maremoto. Pronto, acho que todas as tendências trazem isso para a gente, é uma condição de contexto mesmo.
muitas mudanças acontecendo, muitos movimentos. A gente não tem como evitar esse movimento externo. Não temos como dizer, quero agora um mundo mais estável. Não temos como. A gente está com 2 guerras, né, acontecendo, a gente tem questões geopolíticas importantes, movimentos políticos que estão mudando muito, né, partindo para um radicalismo, para o extremismo. Então, todo esse contexto não nos dá uma previsão de trégua. Esse movimento externo vai acontecer. Então, o que eu acredito e tenho repetido muito? Já que eu não posso diminuir a instabilidade que está fora, o único lugar que eu posso criar alguma estabilidade é dentro. Né? Então, acho que a atenção com as pessoas, isso tem sido muito dito, também está em todas as tendências, em todos os estudos da Mercer, no mundo todo, essa necessidade de centrar no humano, no sentido de gestão, apesar de que a gente tem que sair do antropoceno, né? Não é só sobre nós, é sobre nós e o nosso entorno, mas cuidar da dimensão humana nas organizações, cuidar das pessoas, cuidar da cultura, cuidar do bem-estar, cuidar da colaboração, do clima organizacional. Porque, veja, eu fiz uma pesquisa recente, uma sondagem recente agora no LinkedIn. O que contribui mais para a sua qualidade de vida no trabalho? O tipo de trabalho que você faz, a quantidade de trabalho que você tem ou a qualidade das relações na convivência no seu dia a dia? 70% sinalizaram a qualidade da convivência. Então é isso, a gente tem muita coisa para fazer. A gente vai ter que aprender a fazer as coisas de um jeito que a gente nunca fez. A gente vai ser estimulado por N coisas, não tem saída. Mas se a gente tem um clima bom, se eu confio na pessoa com quem eu trabalho, se eu confio no meu líder, se eu tenho um ambiente que não é tóxico, um ambiente saudável, eu lido com tudo isso, com todos esses problemas de fora, com muito mais qualidade, com muito mais produtividade, com muito mais bem-estar. Então, eu queria trazer do macro para o micro, sabe? Assim, tem um mundo com um monte de tendências, inteligência artificial, as grandes perguntas estão aí. Mas eu queria trazer para essa responsabilidade individual, o que a gente pode fazer para, no dia a dia, facilitar a própria vida e facilitar a vida do colega. Sabe? Como é que a gente pode entender que o outro está exposto ao mesmo estresse que eu? Que as dúvidas que eu tenho, o outro também tem. E que o presidente da empresa, mesmo que eu imagine que ele é uma pessoa fora desse mundo difícil, não, ele está dentro. Ele também não sabe. O presidente da República não sabe, o seu filho não sabe. Então, nós estamos todos numa condição à deriva que nos deixa inseguros, que nos deixa vulneráveis. Por isso, tanto burnout, tanto estresse. Mas, se a gente tem no dia a dia um ambiente caótico, violento, agressivo, desrespeitoso, aí a gente não tem saída. Aí a gente não tem com quem contar. Sim. Então, cuide da sua reputação pessoal, seja uma pessoa decente, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa colaborativa, e a gente vai ver isso mudar no nosso entorno. Se você é um líder, abrace isso como uma causa. Cuide das pessoas que trabalham para você. Isso é governança. Saber onde ele mora, como é que ele está, que time ele torce, se ele está bem, se ele não está. Porque aí a gente pode cuidar uns dos outros e fazer essa travessia sofrendo menos. Então, governança é importante. Se todo mundo fizer seu papel, a gente facilita, a gente erra menos. Se a gente fizer direito e fizer bem feito, nossos negócios crescem, nossa reputação aumenta, o nosso valor é reconhecido. Todo mundo se beneficia desse processo virtuoso, sabe? Então, eu acho que governança é isso, é lembrar que existe virtude e é seguir
construir sistemas, conspirar a favor, para que a gente faça o certo, mesmo que a lei não mande, né? Para que a gente cuide. É a ética, né? Essa ética do convívio. Sim. Então, eu acho que a governança corporativa é baseada na ética do convívio. É a gente que faz isso acontecer, momento a momento, decisão a decisão. É Muito isso. legal, muito legal. Muito obrigado, viu, Vânia, pela sua disponibilidade. Eu adorei o nosso papo, tenho certeza que a audiência também foi muito rico. Aprendi bastante com você, aprendi até coisas que eu nem imaginava lá do barco. Olha que legal para a gente fazer essa analogia. Foi muito legal mesmo. Conta com a gente como parceiro, espero que a gente converse no futuro. A gente já teve a sua presença no podcast também, então a gente vai disponibilizar o material. A gente também deixa disponível esse livro que você citou para o pessoal se aprofundar mais no tema, acho que é bem interessante. E vamos conversar aí para a gente divulgar esse conceito de Deep Governance aí para o pessoal se aprofundar Agradeço. também nisso. Olha, então eu vou passar para vocês o artigo, por favor, partilhe. Eu estou no LinkedIn como Vânia Bueno. Se vocês quiserem, eu estou sempre publicando os artigos e estou construindo mesmo. Isso, para mim, o Deep Governance é uma causa, não é só um trabalho. Então, se fizer sentido, vocês são muito bem-vindos para compartilhar. E em fevereiro eu vou lançar um livro sobre comunicação e governança. Então, também, aí conto com vocês, quem sabe eu volto aqui para falar um pouco dessa relação que é tão importante. Mas, desde já, muito obrigada pela escuta, pelo tempo, obrigada pela audiência, estou à disposição que a gente possa continuar trocando ideias. Muito obrigado, Vânia. Com certeza a gente conversa aí para a gente bolar esse futuro papo aí. Combinado. Foi um prazer. Obrigada, Gabriel. Tchau, todo mundo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.